Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui sobre a pesquisa que foi divulgada neste dia 21 de fevereiro. Ela foi feita pela MDA, contratada pela CNT, e eu vou trazer aqui não só os números, mas também algumas reflexões importantes. E detalhe, não é só vir aqui e falar fulano está em primeiro, segundo ou terceiro. Vamos tentar entender outros números que são importantes e que pode, de fato, mudar o curso dessas eleições daqui até outubro. Mas antes de falar dos números, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ativa aí as notificações, deixa like, se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa dislike, comenta aqui, um bom dia, boa tarde ou boa noite também nos ajuda, assim como compartilhar em grupos de WhatsApp e Facebook. Bom, pessoal, a pesquisa ouviu, então, 2.002 pessoas. Ela foi feita de forma presencial entre os dias 16 e 19 de fevereiro. Tem uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos. Primeiro aqui os números da pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes dos candidatos. Então, espontaneamente, o entrevistado diz em quem ele votaria se as eleições fossem hoje. Tudo aqui é baseado no hoje. E é bom destacar que se as eleições fossem hoje, detalhe, não seria assim. Por quê? Porque nós teríamos tido aí quase 2 meses de campanha, de debate, de entrevistas, algo que não acontece hoje na intensidade que acontecerá quando de fato a campanha começar. Então isso aqui é um retrato do momento. E Lula lidera com 32,8, ele aumentou 2,7 em relação à última desse instituto que foi feita em dezembro. Bolsonaro, 24,4, aumentou 4,3. Ciro Gomes vem em terceiro aqui também, ele tinha 1,9 e agora aparece com 2,6. O Sérgio Moro subiu 0,2, ele tinha também 1,9, estavam empatados, agora o Sérgio Moro está atrás do Ciro com 2,1. O Janones não estava antes, agora aparece com 0,5. João Dória tinha 0,7, caiu para 0,3. Outros candidatos somados têm 1,1, branco e nulo 7,9, indecisos, vejam isso, 28,3. Se a gente pega indecisos com branco e nulo, nós temos 36,2% de eleitores que neste momento, enfim, são aí conquistáveis, digamos assim, por outros pré-candidatos que desejam, por exemplo, chegar ao segundo turno. E no cenário em que a pesquisa foi feita aqui de forma estimulada, então um cenário em que o Instituto apresenta os nomes e o entrevistado escolhe um deles. Lula lidera com 42,2, ele caiu 0,6, Bolsonaro cresceu 2,4 e aparece agora com 28, ainda assim uma diferença considerável. Ciro Gomes, ele estava em quarto, agora aparece em terceiro. Ele está aqui com 6,7. Ainda assim abaixo do que outros institutos têm captado, como o IPESP, por exemplo, tem colocado o Ciro com 8 e vai sair IPESP nessa semana. Essa semana tem aí 3 ou 4 pesquisas presidenciais saindo. O Ciro cresceu 1,8 em relação à última pesquisa que foi feita em dezembro. Já Sérgio Moro, ele tinha 8,9, caiu 2,5 e está agora com 6,4. Ainda assim, tecnicamente empatado com o Ciro. O João Dória manteve o que tinha antes, 1,8. O Janones, que não estava em dezembro, aparece aqui com 1,5. Simone Tebet, 0,6, ela também não estava em dezembro. Felipe Dávila, que é do Partido Novo, tinha 0,4, agora 0,3. O mesmo de Rodrigo Pacheco. Branco e nulo, 6,2. Indecisos, 6%. Então aqui os únicos que cresceram foram Bolsonaro e Ciro Gomes. Moro estava 4 pontos na frente do Ciro, agora está 0,3 atrás. Então, no intervalo de 2 meses, teve uma mudança de 4,3, enfim, em relação a esses dois candidatos. E aqui o Instituto perguntou sobre segunda opção de voto. É do tipo assim, quem você vota? Alguém diz, eu voto neste. E a sua segunda opção? E aí aqui o detalhe importante, o Lula lidera como segunda opção só entre os eleitores do Ciro. Ele teria 40% aqui como segunda opção de quem diz ter o Ciro como primeira. Só que o Ciro, vejam isso, ele lidera como segunda opção entre os eleitores do Lula, 31,2%. E é importante, porque como o Lula lidera, tem um percentual alto, então o Ciro tem muito para conquistar desse eleitorado. E o Ciro lidera também entre a segunda opção dos eleitores de Sérgio Moro. O Ciro tem deles 16,4%, um pouco mais do que Bolsonaro. E o Ciro, entre os eleitores do atual presidente Bolsonaro, o Ciro
está em segundo lugar dentre a segunda opção, porque lá nesse caso o Sérgio Moro lidera. E falando dele, ele então tem 23,4% como segunda opção dos eleitores de Bolsonaro e o Ciro tem 10,5%. Bolsonaro não lidera como segunda opção, como eu disse aqui, nem mesmo entre os eleitores de Sérgio Moro. A rejeição aqui surpreendeu, hein? O Dória é o mais rejeitado e com um índice altíssimo de 66,5%. Disseram não votar no Dória de jeito nenhum. Era 64%, aumentou 2,5%. Moro também aumentou, e vejam o aumento do Moro, 5,5% a mais de rejeição. Ele agora aparece com 58,2%, mais rejeitado do que o próprio Bolsonaro, que agora tem 55,4%. Teve uma queda, já que ele, em dezembro, era rejeitado por 59,2%. Então, só Dória e Moro aumentaram a rejeição. Assim como o Bolsonaro, Ciro Gomes também reduziu a que ele tinha em torno do seu nome. Era 51,4%, caiu 3 pontos a rejeição em relação ao Ciro, 48%. Ainda assim, nesse instituto, uma rejeição maior do que outros têm demonstrado. E Lula aqui rejeitado por 40,5%. O Lula está estagnado, então, nesse quesito, mesmo do que ele tinha em dezembro. Potencial de voto, que é aquele eleitor que diz que votaria com certeza ou que poderia votar. Aqui também um cenário um pouco diferente. Lula lidera aqui, como lidera também em outras pesquisas. Tem um potencial de voto de 58,2%. Teve uma melhora em relação a dezembro, era 55,7%. Bolsonaro também melhorou, era 37,1%, agora é 42,6%. E o Ciro vem na cola de Bolsonaro, melhorou também. Tinha 37,2%, agora tem 40% de potencial de voto. E o Ciro em julho, só para perceber de julho para cá, tinha 30,5%, então aumentou quase 10 pontos em relação a isso. O Sérgio Moro caiu aqui também, tinha 37% em dezembro, ele já vinha ali em quarto no mês que fechou o ano passado e agora caiu para 33,3%. Quando eu disse aqui de diferença, porque na IPESP, por exemplo, o Ciro está em segundo lugar, colado no Lula no potencial de voto. É uma questão de metodologia. Agora vejam o potencial de voto do Dória. Como ele tem uma rejeição muito alta, então tem um espaço pequeno para ele crescer. E ele tem um potencial de 17,9%, muito ruim, praticamente a metade do que o Moro tem, que também já não é um percentual tão alto. E o Dória também caiu, ele tinha 19,2% e conseguiu piorar esse índice. E os outros candidatos, eu não falei aqui de rejeição nem de potencial, porque como são menos conhecidos, é natural que sejam menos rejeitados e que tenham menor potencial de votos. E trazendo aqui os dados sobre o segundo turno, Lula venceria Bolsonaro, 53,2% contra 35,3%. Uma diferença de 17,9%. Ela era maior, era de 21,3%. O Ciro também derrotaria Bolsonaro, 41,9% contra 37,9%. Uma diferença que era de 5,2%, agora é de 4 pontos. E detalhe, só Lula e Ciro venceriam o atual presidente num eventual segundo turno. Bolsonaro venceria Sérgio Moro, vejam isso, 35,6% contra 34%. Essa diferença em dezembro, para a gente ver como que o Moro está caindo em todos os aspectos, né? Em dezembro era de 3,4% a favor do Moro, agora é de 1,6% a favor de Bolsonaro. Bolsonaro que ampliou a sua vantagem para o João Dória. Ele venceria hoje 41,1% contra 29,8%. Uma diferença de 11,3% que era de 9,6%. Lula venceria Moro, 52,20 contra 29,20. Diferença de 23, oscilou pouco, ela era 23,3. E o Lula derrotaria João Dória, 54,9 contra 16,7. Uma diferença de 38,2, que era de 38,9, então uma oscilação pequena. E não fizeram um segundo turno entre Ciro e Lula. Estranho, porque o Dória estava atrás do Ciro em dezembro. E aí eles colocaram o Dória no cenário contra Bolsonaro e contra Lula e colocaram o Ciro só no cenário contra Bolsonaro. Mas tudo bem. Enfim, a avaliação de Bolsonaro, ótima para 8,8 dos entrevistados, era 10,4, caiu aqui a avaliação ótima dele. Bom para 17,1, era 16, então nesse quesito melhorou um pouco. Regular é que aumentou bastante, saiu de 24,2 e foi para 30,4. O ruim era 11,8, caiu para 10,5. Péssimo era 36,1, caiu para 32,2. Então teve uma queda na avaliação positiva e também na avaliação negativa. E essa mudança foi para o eleitor que considera o governo
regular. Então essa foi a grande mudança que aconteceu nessa avaliação. Bom, meus amigos, aqui tem outros dados nessa pesquisa, vou deixar o link para quem quiser acompanhá-la na íntegra. Um dado curioso, os meios pelos quais pretende acompanhar as propostas dos candidatos, 60,4% disseram que acompanharão pela televisão, 51,8% por reportagens nas mídias, 36,4% conversa com pessoas conhecidas, sites e redes dos candidatos, 31,3%, redes sociais 29,8%, rádio 14,4% e 7% não pretendem acompanhar as propostas dos candidatos. Lula, falando aqui um pouco de cada um agora, teve uma pequena oscilação em alguns números, melhorou em outros. Então, um quadro aqui a gente pode considerar de estabilidade para o ex-presidente. Bolsonaro conseguiu melhorar, sim, alguns números. Não sei se conseguirá manter isso, porque tem uma alta rejeição, ela diminuiu, mas continua muito alta, e a situação na economia para esse ano não lhe favorece muito, embora alguns indicadores nessa pesquisa demonstram alguma melhora para o atual presidente, mas sinceramente, quando você olha a projeção do PIB, quando você olha essa questão de inflação, enfim, não consigo imaginar Bolsonaro se fortalecendo muito mais do que isso. Mas é importante observar, esse é um retrato do momento, daqui a pouco isso pode mudar para todos os candidatos. O Dória está parado no 1,8% e em outras pesquisas também com grandes dificuldades, então ele, governador de São Paulo, não está bem avaliado nem mesmo no seu estado, isso complica a vida dele nacionalmente. Mas a guerra nesse momento é Ciro e Moro, para ver quem assume essa terceira posição e consegue se descolar dos outros pré-candidatos, né? E aqui nós tivemos uma mudança importante, porque imagine, o Moro estava 4 pontos na frente do Ciro. Se o Moro consegue ampliar essa vantagem, aí ele passaria para os 2 dígitos, né? Que todos eles sonham em se consolidar nele, porque vários pré-candidatos já tiveram. E a partir disso, você atrair mais apoio de outros partidos políticos e também conseguir trazer voto útil. Então o Moro perdeu uma grande chance, porque ele chegou com toda a pompa, com toda a festa da grande mídia, do seu partido, de ex-bolsonaristas, mas a gente percebe que ele já está caindo em praticamente todas as pesquisas. A manchete da Veja destacou essa pesquisa aqui hoje da seguinte forma: nova pesquisa joga um banho de água fria na candidatura Moro. Expectativa do núcleo político do ex-juiz era a de que ele atingisse a curto prazo 2 dígitos nas intenções de votos. E aqui o Moro está caindo por diversos motivos, eu tenho trabalhado isso aqui no canal, então não vou explorar muito nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Mas aconteceu com ele o que aconteceu com outros, e eu falei disso aqui antes. Mandetta teve mais de 2 dígitos, o Luciano Huck teve muito bem posicionado, também com mais de 2 dígitos. Nós tivemos o Amoedo, que não chegou a ter um percentual acima de 10%, mas ele também estava bem posicionado e hoje nem candidatos mais são. O Datena, que é alguém que transita, enfim, em vários espectros, ele também chegou muito bem e foi atacado nas redes sociais, porque bolsonaristas não querem que surja na direita um nome que tire, digamos assim, essa hegemonia que neste momento Bolsonaro tem neste campo. Como lulopetistas não querem que Ciro Gomes cresça e ameace essa hegemonia que o Lula tem nesse campo. Eles já conseguiram destruir vários nomes na esquerda e o Ciro Gomes tem resistido. Eu disse lá atrás que o Ciro poderia perder um pouco com a chegada do Moro, mas que ele tinha condições de estabilizar a queda e fazer um movimento de crescimento, que é o que essa pesquisa aqui registrou. Então o Ciro, ele tem alguns ativos importantes, mas que não indicam que, está garantido no segundo turno. Não, a tarefa de qualquer pré-candidato que queira quebrar essa polarização não será fácil. Mas para o Ciro, a gente consegue observar vantagens que outros não têm. Por exemplo, rejeição menor que o Moro e Dória. Na verdade, bem menor. Potencial de votos bem maior e ele lidera como segunda opção de votos. Então é alguém que está ali, dependendo da vacilada que o Lula der, do próprio Moro, enfim, ele pode herdar votos deste ou daquele e aí tentar viabilizar o seu nome, tentando atrair agora o apoio daqueles que dizem ser nem. Daqueles que até olham para o Ciro e falam, peraí, eu discordo disso, discordo daquilo, acho que ele deslizou nesse ponto e naquele outro, mas, como eu rejeito Lula e rejeito Bolsonaro, eu vou com o Ciro mesmo, enfim, para tentar tirar o Brasil dessa polarização odienta que está, enfim, acabando com o nosso país. Eu tenho dito, essa coisa do nós contra eles, Lula explorou isso lá atrás e agora está querendo reforçar, dizendo que não existe terceira via na luta de Deus contra o diabo.
como se ele fosse Deus e Bolsonaro o diabo. Do outro lado, Bolsonaro tá aí. É um desgoverno total, então a população tá cansada disso. Ela muitas vezes vai sim até dizer que vota neste com alguma contrariedade, um voto crítico, só para tentar tirar, no caso aqui agora, Bolsonaro do segundo turno. Mas se tivesse o Lula em segundo e Bolsonaro em primeiro, esse eleitor nem pode sim votar no Ciro para tentar colocá-lo no segundo turno. Agora, vamos ver se o Ciro vai continuar crescendo. Não tem como dar certeza de nada nessa campanha, nessas eleições. Mas é um movimento importante dele, conseguindo se recuperar nesse instituto aqui. Então, meus amigos, vamos ter muita calma. Eu tenho insistido aqui. O clima na sociedade tá tão esquisito, né? Vou confessar para vocês aqui. Tem muita gente agora olhando para essas pesquisas e até dizendo, eu posso até votar num para tirar o outro, ou votar no outro para tirar um, mas a vontade delas mesmas é de votar em alguém que consiga, né, tirar o Brasil dessa coisa de ter que votar no Bolsonaro para tirar o PT, como foi em 2018, e de agora ter que votar no PT para tirar Bolsonaro. Então tem muita gente desejosa de que uma alternativa se consolide e chegue ao segundo turno, para aí sim a gente ter inclusive um debate, por exemplo, de mais ideias, de mais propostas, porque é esse tipo de debate que vai tirar o nosso Brasil do fundo do poço em que ele se encontra neste momento. Bom, meus amigos, então é isso, eu ficarei atento aqui, qualquer grande novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.